E o Santos parece ter entrado na briga com o São Paulo por Martim Benítez no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Por falar em São Paulo, atualizo para você sobre a reunião nessa segunda-feira que contou com um batalhão de gente. Tem informação importante do Corinthians, comissão técnica e staff das categorias de base tem causado enorme incômodo na oposição. Motivo? Muita grana investida. Trago também informações sobre o Flamengo, que tem em suas mãos uma mina de fazer dinheiro na categoria sub-17, para completar bastidores dos acessos de Curitiba e Botafogo, além de uma série de outras informações super importantes a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira acontece às 7 da noite, entre o jogo do Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense e a partida da Seleção Brasileira. Entre ao vivo para participar com a gente, beleza? Agora bora sim começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas, que tem me dado enorme sorte. E para essa terça-feira separei os jogos das eliminatórias para a Copa na América do Sul. Tem nada mais, nada menos, a partir das 8h30 da noite, do que Argentina e Brasil na Argentina. E as cotações estão bem legais. Vitória da Argentina pagando R$ 2,17 para cada real apostado, o empate pagando R$ 3,15 e a vitória do Brasil pagando R$ 3,65. Vale lembrar que Neymar não estará entre os atletas da seleção, ele nem embarcou para a Argentina, está se recuperando de problemas musculares. Se tem palpite, aproveite agora mesmo, aponte seu telefone celular para esse QR Code que eu estou mostrando na tela ou utilize o link que está no comentário fixo para ter direito a 250% de bônus no Brasino 777. Isso mesmo, se você depositar R$400, vai ganhar mais R$1.000 de bônus, totalizando uma banca de R$1.400 para aumentar suas chances de ganhar. Para completar, só queria lembrar que você pode usar o Pix no Brasino 777 para mandar suas remessas e ter enorme agilidade. Bora começar o vídeo falando sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo. Das 32 vagas do Mundial do Catar, 11 já estão preenchidas. Catar, Brasil, Alemanha, França, Dinamarca, Bélgica, Croácia, Sérvia, Espanha, Inglaterra e Suíça. Queria muito chamar a atenção para as repescagens ou para a repescagem na Europa. Muita seleção boa vai correr um enorme risco, até porque a repescagem nessa edição é a pior de todas. Serão 12 seleções disputando apenas 3 vagas, ou seja, em torneio de mata, você enfrenta um adversário na semifinal e enfrenta outro adversário na final. Você precisa vencer essas duas fases para garantir a classificação. Você deve estar se perguntando que seleções já estão confirmadas na repescagem, certo? Portugal, Itália, Suécia, Polônia, Escócia, Rússia, Macedônia do Norte e Áustria. Ainda restam as definições sobre Noruega, Holanda ou Turquia, todas no mesmo grupo, República Tcheca ou País de Gales, além de Finlândia ou Ucrânia. Bora falar agora sobre o Flamengo, que ganhou mais um título na categoria sub-17 nessa segunda-feira. Vitória por 3-0 contra o São Paulo na partida de volta do torneio. Na ida 3-1 no Morumbi, na volta, em Volta Redonda, 3-0, placar agregado de 6-1. Os 3 gols do Flamengo na decisão foram marcados por Matheus Gonçalves, Peterson e Vitor Hugo. E eu queria destacar essa temporada espetacular do time sub-17 do Flamengo, que já havia sido campeão brasileiro, agora fatura a Copa do Brasil e dessa maneira está garantido também com o título da Supercopa do Brasil. Esse torneio seria disputado entre o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Como o Flamengo faturou os 2 títulos, também garantiu a Supercopa. Fla que ainda busca o título do Campeonato Carioca, temporada de 45 jogos, 33 vitórias, 7 empates e só 5 derrotas. 118 gols pró, 42 gols contra. Nos últimos 10 jogos foram 9 vitórias, a única derrota pro Fluminense em um jogo do Campeonato Carioca Sub-17. E o que eu quero contar para vocês é que o Flamengo tem em suas mãos, com esses atletas, uma verdadeira mina de ouro. Só para citar alguns casos. Vitor Hugo, meia que marcou 26 gols em 29 jogos nessa temporada. Peterson, atacante, 15 gols no currículo. Matheus França, a grande joia do Flamengo. Esse menino certamente vai valer muitos milhões de euros.
Temporada de 17 jogos e 13 gols. Ele jogou menos do que os outros, até porque foi utilizado, mesmo com só 17 anos, no time sub-20. Destaque também para o zagueiro Darlan, 31 partidas e 4 gols na atual temporada. Qual o segredo do Flamengo? Uma das explicações está ligada ao alto investimento em captação. O Flamengo contratou muita gente para trabalhar no Brasil em busca dos melhores atletas. E o rubro-negro não economiza na hora de trazer esses caras desde a categoria sub-10. Bora falar sobre o Botafogo, que garantiu nessa segunda-feira o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, volta extremamente merecida. Tem alguns bastidores que eu queria contar antes, só lembrar que o Botafogo venceu por 2-1 o Operário no Newton Santos, voltou à primeira colocação da Série B e dessa maneira, matematicamente, foi o primeiro clube garantido na Série A de 2022. Vitória com gols de Pedro Castro e Rafael Navarro de virada. Gol do Pedro Castro aos 28, gol do Rafael Navarro aos 36. Navarro, que é o artilheiro do time na Série B, 14 gols na luta com o Léo Gamalho pela artilharia. Bom, sobre o Botafogo. Folha salarial atual de R$ 2.800.000, bem menor do que a do começo do ano, quando o Botafogo desembolsava R$ 4 milhões. Era a folha do time que disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo se viu obrigado a reduzir sua folha por causa da queda de receita. O clube que teve um grande mérito quando contratou o Freeland como diretor executivo de futebol e principalmente quando fechou com o Anderson Moreira para a reta final do Campeonato Brasileiro. O atual treinador do Botafogo colocou o clube na linha, mesmo com investimentos bem baixos, mesmo sem a capacidade de grandes contratações. Foi um Botafogo extremamente competente. Outra importante contribuição: o Botafogo para essa temporada contratou uma empresa terceirizada chamada O Futuri, que implementou a cultura do scouting. Então quase todos os reforços do Botafogo para essa temporada tiveram a parceria de um centro de scouting bastante interessante. Quero falar também sobre o Curitiba, outro que garantiu matematicamente nessa segunda-feira o acesso. O Curitiba se beneficiou do tropeço do CRB diante do Brusque para matematicamente estar assegurado. O Curitiba tem 64 pontos ganhos, são 2 de desvantagem em relação ao Botafogo. E nas 2 rodadas finais da Série B, Botafogo e Curitiba vão brigar pelo título. O Botafogo tem a possibilidade de garantir o título na próxima rodada se vencer o Brasil de Pelotas fora e se o Curitiba perder para o CSA. De qualquer maneira, o Curitiba já cumpriu seu objetivo de voltar à primeira divisão um ano depois de ser rebaixado. Folha do Curitiba é ainda menor do que a do Botafogo, R$ 2.100.000. Clube que contratou a maior parte dos seus jogadores no início da temporada. Ao longo do ano, só 2 chegaram, o Gui Azevedo e o Matheus Alexandre, que se juntaram a alguns jogadores mais experientes, como o Léo Gamalho, e a vários atletas promovidos das categorias de base, como, por exemplo, o zagueiro Thalisson, o volante Bernardo e o meio-atacante, ou melhor, o atacante João Vitor. A permanência do Gustavo Morínigo, que é um técnico paraguaio contratado para a reta final da Série A do Brasileiro do ano passado, também ajudou bastante na manutenção do time, no crescimento desse Curitiba extremamente forte dentro de casa e que a partir da próxima temporada vai ter um reforço de R$ 50 milhões em seu faturamento com a volta para a Série A. Para falar agora sobre o São Paulo, contei para vocês com exclusividade no vídeo dessa segunda-feira que haveria uma reunião marcada entre Rogério Ceni, elenco e também o presidente Júlio Casares. Ao longo de todo o dia, vários dirigentes do São Paulo preferiram não dar muitos detalhes sobre essa história. Consegui a confirmação por volta das 11 da noite, num papo com o Júlio Casares a respeito de como é que rolou esse encontro. Ele contou que praticamente todo mundo participou. Todos os jogadores do São Paulo estiveram ao lado dos diretores ligados ao departamento de futebol, do Muricy Ramalho, do Rogério Ceni, comissão técnica completa, além do próprio presidente do clube. O Júlio Casares entendeu que era um momento importante para dar as caras e poder participar desse encontro. Separei algumas frases do Júlio para explicar sobre essa reunião, abre aspas. Foi uma reunião para união e foco, para conseguirmos a pontuação. O fato positivo é que todos estão imbuídos em reagir, fecha aspas. Situação do São Paulo bem delicada, o tricolor que perdeu por 4-0 para o Flamengo no último domingo está só 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. O Juventude é o primeiro time no Z4, tem 2 pontos a menos do que o São Paulo, 38-36, só que o Juventude e o Bahia, que também tem 36 pontos, somam uma partida a menos do que o São Paulo. Para piorar, o tricolor pode ser ultrapassado pela dupla no meio de semana. É que o São Paulo visita o Palmeiras no Allianz Parque, enquanto o Juventude recebe o Fluminense e o Bahia encara o Sport na Ilha do Retiro.
Em caso de derrota do São Paulo e vitória dos adversários, o São Paulo pode terminar na zona do rebaixamento. Mas a impressão que os dirigentes e membros da comissão técnica do São Paulo ficaram depois desse encontro é de que a lavagem de roupa suja serviu para agrupar o elenco e para mostrar que é preciso reagir de forma urgente. Bora dividir mais uma informação exclusiva com vocês. O Santos monitora a situação de Martín Benítez, meia que pertence ao Independiente da Argentina e tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. Contei durante o fim de semana que o São Paulo já fez a primeira proposta oficial ao Independiente para a prorrogação do empréstimo do Benítez por mais uma temporada. A intenção do clube argentino era de vender o Benítez por 3 milhões e 200 mil dólares, como estava estabelecido em contrato. Antes de gravar esse vídeo, uma pessoa próxima ao Benítez me contou que um empresário, a palavra certa foi que um investidor entrou em contato com o Adrian Castellano. O Adrian Castellano é um empresário do Benítez, para demonstrar a intenção de negociar a contratação do Benítez em nome do Santos. É importante contar que esse contato foi feito por um investidor, e não pelo Edu Dracena, que é o diretor executivo de futebol do Santos. De qualquer maneira, o staff do Benítez entendeu e recebeu essa informação como uma possibilidade de o Benítez virar reforço do Santos. Alguns dias atrás, em uma entrevista aqui para o canal do Nicola, o Adrian Castellano já havia admitido que 3 times brasileiros tinham demonstrado a intenção de ficar com o Benítez, então matamos pelo menos uma dessas 3 charadas. O Santos é o mais novo interessado. Não acho que o Santos vai ter capacidade para fazer esse investimento de 3 milhões e 200 mil dólares, a menos que conte com ajuda externa. O Santos, assim como o São Paulo, passa por enormes dificuldades financeiras. Resta saber se para o Benítez seria mais interessante ser emprestado ao Santos ou ficar no São Paulo, onde não tem tido tantas oportunidades. Mesmo depois de marcar o gol salvador no empate contra o Fortaleza, no jogo seguinte contra o Flamengo, o Benítez voltou a ficar no banco de reservas. Eventualmente, se o Santos promete que ele vai ser mais utilizado, que ele vai ter um papel de destaque, pode ser mais interessante para o Benítez jogar no Peixe do que no Tricolor. E você, como é que tá vendo essa disputa? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião e imaginar onde é que o Benítez joga em 2022. Ah, só mais uma informação importante. O nome do Germán Cano também tem sido bastante especulado na Vila Belmiro. E Cano e Benítez são muito, mas muito próximos. Eles criaram uma amizade bem legal nos tempos de Vasco. Para fechar o vídeo falando sobre um tema polêmico no Corinthians. É que um grupo grande de oposição do Corinthians anda bastante incomodado com os custos da nova comissão técnica / staff das categorias de base do Timão. Só para contextualizar, em 1º de junho, o Corinthians anunciou Carlos Brasil como seu novo gerente geral das categorias de base. O Brasil chegou depois de trabalhar no Vasco. E o salário do executivo já chama um pouquinho de atenção. Nos tempos de Vasco, o Brasil recebia 25 mil reais por mês. Já no Corinthians ele passou a ter um salário de 70 mil mensais. Até aí chegou com carta branca, com um enorme cartaz, e os dirigentes do Corinthians entenderam que valia a pena o investimento. O problema maior, ou o que mais incomoda os dirigentes, especialmente da oposição, diz respeito às indicações. É que o Brasil conseguiu contratar mais de 15 funcionários que o ajudam no dia a dia das categorias de base. E somando o custo de toda essa galera, ultrapassa 300 mil reais por mês. E aí o que chama a atenção é que o Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, conseguiu se livrar de mais de 20 atletas do time profissional, dispensou outros tantos das categorias de base e algumas dezenas de funcionários em meio à pandemia para economizar. Esse grupo de oposição não acredita, não aceita, não engole o fato de o Corinthians, em plena crise, passando por enormes dificuldades financeiras, despender, gastar cerca de 300 mil reais por mês com Carlos Brasil e pessoas da sua confiança. Separei alguns dos nomes. Até a assessoria de imprensa o Carlos Brasil trouxe. E entre os funcionários indicados pelo novo gerente geral das categorias de base estão o coordenador técnico Eduardo Húngaro, salário de 28 mil reais por mês, o técnico do Sub-20, o Siston, que ganha 25 mil mensais, o coordenador administrativo, um coordenador científico, um coordenador metodológico, um coordenador de análise e mercado, outro coordenador de captação, um supervisor, entre outros cargos. Outro ponto que chamou a atenção e incomodou os membros, os opositores no Corinthians. Vários desses caras tidos pelo Brasil como referências no mercado não têm um currículo tão extenso. Por exemplo, o Eduardo Húngaro sempre foi muito conhecido como treinador. Só a partir de 2018 no Vasco, em parceria com o Carlos Brasil, que ele se tornou o coordenador técnico. Já o Alexandre Falbo, que é coordenador de captação, ele era agente de futebol até ser contratado pelo Carlos Brasil no Vasco.
e essa relação entre agente de futebol e funcionário do clube nem sempre é muito bem digerida. Para completar, queria citar o caso do Vitor Bastos, que é coordenador de análise do Corinthians. Nenhuma contratação no clube hoje para a base é feita sem o aval dele. E o curioso é que até outro dia ele trabalhava como supervisor comercial no Grupo Petrópolis, teve passagens também na Coca-Cola e na Nestlé. Sua primeira experiência com o futebol se deu justamente no Vasco, quando foi contratado pelo Carlos Brasil. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Quem curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Fechado? Abraço, tchau, tchau!